Fala, gente boa! Bom, infelizmente, o YouTube não me não revelou, não notificou, né, o nome dele. Mas mesmo assim, eu irei prestar a devida referência a ele. De novo, bom, antes que vocês pensem que é mais um ataque de loucura, né, mais um momento de maluquice aqui desse pobre, esquecido e anônimo youtuber, tá? Eu estou prestando a minha devida reverência ao mais novo inscrito, tá? Da TV Alameda Cultural, e que acabou ao longo dessa. Aliás, ontem, né? Sexta-feira, ele se tornou o mais novo membro aqui da família TV Alameda Cultural. Então, bem-vindo, novo membro da TV Alameda Cultural. Bem-vindo, inscrito desconhecido. Bom, feita a devida jogação de confete ao inscrito desconhecido, né? Agora chegou a vez de falar sério. Bom, ah, não sei se isso ainda acontece, mas pelo menos na minha época, né, com certeza na época de todos vocês, né, isso de quem nasceu e foi criado aqui em Joinville, nós nos acostumamos a aprender, né, a história de Joinville como sendo aquela colônia formada por imigrantes europeus. Até o próprio hino da cidade exalta isso, né? Faz questão de exaltar, de mostrar e exaltar isso, que é que o bravo imigrante, com sangue, o seu sangue e suor da mata hostil, fez uma grande cidade. Enfim, aquilo tudo que você já sabe. Enfim, a história de Joinville era, ou talvez ainda seja, contada muito com aquela visão cor-de-rosa, né? Uma visão muito até romantizada. Mas certamente até deve ser até uma surpresa para muitos saber que, mesmo sendo predominantemente uma comunidade formada por europeus e filhos e netos de europeus, aqui em Joinville também houve escravidão, infelizmente. Bom, até um assunto, eu já comentei incontáveis, infinitas vezes, que muito antes de 1851 já havia muitas famílias vivendo aqui na região. Então, por exemplo, no que hoje é o bairro Itinga, aquela região do Itinga, havia os Veiga, havia os Maia, os Gomes de Oliveira. No que hoje é o Boa Vista, havia a família Budal. No que hoje é o Cubatão, havia o Cercal, havia o Silveira, havia o Januário Gomes de Oliveira, inclusive a fazenda que era do Januário Gomes de Oliveira, no local onde era a fazenda do Januário, hoje existe o aeroporto, pasmem, onde hoje é o aeroporto, já foi uma fazenda, e ali se empregava mão de obra escrava, pasmem. Bom, enfim, não, infelizmente, não existe dados mais exatos e mais precisos a respeito dessas pessoas que já viviam aqui antes da data oficial da fundação de Joinville. Especula-se que na época em 1851, esse número variava entre 600 e 900. Eu acredito que o número mais fidedigno, né, o mais correto, eu acredito que eram 450 pessoas, incluindo, obviamente, os escravos delas. Eu acredito que 600 pessoas já é um número bem exagerado, 900 mais ainda. Eu acredito que o número de moradores de Joinville em 1851 girasse em torno de 450 pessoas. Inclusive, algo que talvez vocês não saibam, mas no bairro Petrópolis existe uma rua relativamente pouco movimentada, chamada Rua Salvador Gomes de Oliveira. Bom, antes que vocês me perguntem quem foi esse caboclo aí, esse rapaz, né? O Salvador Gomes de Oliveira, ele era um sesmeiro, ou seja, ele era um proprietário, ele era dono de uma propriedade rural, de uma quantidade até bem expressiva de terras, e na época do falecimento dele, ele tinha 40 escravos. Especula-se que ele tenha chegado a ter tido mais de 100 escravos.
mas repetindo, na época do falecimento dele, ele era proprietário de 40 escravos. E hoje, né, como repetindo, hoje ele batiza uma rua no bairro Petrópolis, né, um fato que certamente nem os próprios moradores dessa rua, da Rua Salvador Gomes de Oliveira, sabem, né? Sabem quem foi ele e mais ainda que ele foi dono de escravos, né? E, enfim, existem, como vocês podem imaginar, se já é complicado, né? Se já é difícil você encontrar alguma coisa a respeito das pessoas que já viviam aqui, né, antes da fundação oficial da cidade, então é mais complicado ainda você encontrar alguma coisa a respeito da escravidão em Joinville. Infelizmente, esse é um tema pouquíssimo explorado, né, pouquíssimo divulgado. Inclusive, é até bem provável que vocês conheçam esse casarão, já tenham visto esse casarão. Ele fica em uma das margens do que hoje é a SC 418. Para quem não sabe, a rodovia SC 418, que é aquela estrada que vai em direção ao Planalto Norte, durante muito tempo ela ainda é, de certa maneira, conhecida como a Estrada Dona Francisca, né? Ela começou a ser aberta em 1858 e ela só veio a ser concluída em 1892, né? E, bom, enfim, voltando ao que interessa, não sei se será possível vocês enxergarem, né? Esse casarão aqui que eu estou tentando mostrar a vocês, né? É o casarão que eu acabei de mencionar, que fica às margens da BR, né? Da rodovia SC 418. Bom, a princípio, vocês vendo, pode parecer uma daquelas típicas casas, né, de colonos, né, de descendentes de imigrantes, né, casa com estilo totalmente germânico, mas as aparências enganam. O que vocês estão vendo aqui, um dia, já foi uma propriedade rural que empregou mão de obra escrava, por incrível que pareça. Até existem mais fotos da propriedade aqui para vocês verem, ou pelo menos eu estou tentando mostrá-las. Não sei se eu estou tendo êxito, né? Mas em todo caso aqui fica a tentativa, né? Bom, essa casa, a princípio, né, essa propriedade rural, a princípio ela pertenceu ao Olímpio Souza do Nascimento, né? A construção, essa casa, né, enfim, essa construção, ela é datada de 1881, né? Acontece que o Olímpio, né, ele acabou vendendo essa propriedade para o Plácido Gomes de Oliveira. O Plácido Gomes de Oliveira, ele acabou se desfazendo dessa propriedade na época do fim da escravidão, ou seja, lá em 1888. A princípio, essa propriedade, né, após ter sido do Plácido, né, ela acabou sendo adquirida por uma família, pelo Sirte. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas enfim, essa família, o Sirte, seja lá qual seja a diacho de pronúncia desse nome, em 1935 eles acabaram vendendo, mais uma vez essa propriedade ela acabou sendo vendida, isso em 1935, repetindo, para uma outra família, que são os Fleit. Os Fleit, eles ainda são donos dessa propriedade. Inclusive, na época dessa última venda, lá em 1935, ainda havia indícios, resquícios do que teria sido uma senzala. Ainda havia resquícios do tempo em que essa propriedade empregava, em que ali se fazia uso de mão de obra escrava. Então, uma página bem uma mácula, né? Uma página bem triste, e que poucas pessoas sabem, né? Infelizmente, né? Porque o povo que não conhece a sua história, não tem memória, ele está fadado a repetir os erros do passado, né? Infelizmente, ainda se insistem, felizmente já nem tanto, naquela velha imagem, né? Que eu havia comentado aqui no início do vídeo, de uma cidade europeia, do fruto do imigrante heróico, que com seu suor, com sua vida, ergueu a cidade. Mas, pô, é bom que se diga, né, sempre, que aquelas primeiras casas, né, aquelas primeiras cabanas, aquelas primeiras moradias, elas só foram erguidas, né, com a ajuda de mão de obra escrava. Então, se não fosse a ajuda desses moradores que já viviam aqui
muito antes de 1851, possivelmente a colônia Dona Francisca teria sido um empreendimento, né? Uma iniciativa que teria dado errado, ela teria fracassado. E então muitas daquelas primeiras, desculpem a voz, né? Muitas daquelas primeiras habitações, né? Inclusive eu já mostrei muitas vezes em ocasiões anteriores, aquelas construções modestíssimas de imigrantes, né? Lá nos primórdios de Joinville, elas foram construídas com a ajuda de mão de obra escrava. Inclusive é provável, né? Realmente aconteceu, que aquelas canoas que trouxeram aqueles primeiros imigrantes que fundaram Joinville, lá em 9 de março de 1851, essas canoas, elas foram conduzidas por escravos. É bom que se diga que parte do que hoje é o Bucarém e o Itaú pertencia a um fazendeiro chamado José Antônio Vieira, E o Antônio Vieira ele tinha muitos escravos, né? E ele acabou cedendo esses escravos tanto para conduzir os imigrantes de São Francisco até a colônia Dona Francisca, como também para ajudar a construir a moradia dessas pessoas, né? Então a mão de obra, a escravidão, ela esteve presente até demais em Joinville. E no próximo vídeo eu contarei mais, né, dessa história triste, né? Mas é história, né? É um fato que ocorreu e que não adianta, né, apagar, né? Não se apaga a história, mesmo com fatos tristes como a escravidão, né? E que, repetindo, ocorreu em Joinville. Existem muitas provas, muitas evidências, né? Muitas coisas que comprovam isso, né? Bom, pessoal, então até o próximo vídeo. Um abração e até lá, beleza?